Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início aqui à nossa aula, onde nós vamos aprender a trabalhar com circuitos, utilizando aqui uma simulação aqui do PET, né, que é um laboratóriozinho virtual, onde a gente vai tem o kit aqui para a gente trabalhar com circuitos DC, tá? Então a gente acessa por meio desse endereço. Esse endereço está aqui no nosso material, certo? Então, como é que vai funcionar? Você vai clicar aqui, ele vai baixar o link, você clica, ele já abre a simulação, tá bom? Então, a nossa ideia aqui é aprender a fazer a montagem de um circuito elétrico simples, tá? Vou explicar para vocês aqui 8 tópicos. Primeiro, vamos fazer o seguinte: vamos pegar aqui uma bateria. Então, você clica aqui na bateria, arrasta. Super simples, tá? Vamos pegar aqui uma lâmpada, tá? Ele tem vários tipos de lâmpada aqui. Vamos pegar aqui uma lâmpadazinha simples. Vamos precisar de fio de cobre, tá? Tá aqui o fio de cobre. Então a gente liga ele aqui, ó, nos terminais da nossa bateria, certo? Vou ligar, pegar esse fio aqui, ó. Posso até pegar vários pedaços de fio e montar um circuito bonitinho, do jeito que eu quiser, tá? Então a lâmpada já acende, tá certo? Podemos pegar aqui um interruptor, tá certo? E, por exemplo, eu vou apagar, se eu quiser apagar esse pedaço desse fio, ó, eu clico sobre ele, clico aqui na lixeira. Aí coloco esse pedaço aqui, esse pedacinho aqui, e aí você pode clicar aqui para abrir ou fechar o circuito por meio do seu interruptor, né? Tá certo? Então é bem simples aqui de se montar um circuitinho desse. Bacana que a gente pode ver como é que a corrente ela percorre tanto no sentido convencional como no sentido dos elétrons mesmo, certo? Nós podemos, por exemplo, aqui verificar quais são os valores, né? Por exemplo, a lâmpada ela tem uma resistência de 10 ohms, a bateria tem uma tensão de 9 volts. E nós podemos até mesmo utilizar aqui o voltímetro, né, para medir a tensão entre os terminais da bateria, tá certo? Então, assim, é bem similar ao que acontece na realidade, certo? Então, aqui a gente fez a montagem aqui de um circuito simples, bem simplesinho, tá certo? Onde nós temos aqui uma tensão de 9 volts e nós temos aqui uma lâmpada com a resistência interna de 10 ohms. A gente pode fazer, por exemplo, medir a tensão entre os terminais aqui da lâmpada para ver quanto é que está, ó. 9 volts também. A gente pode medir aqui entre os fios. Então, assim, vai sempre dar 9 volts aqui, certo? Se você quiser parar de utilizar um voltímetro, eu posso colocar ele aqui de volta. Eu posso pegar um amperímetro para tentar medir a corrente que passa aqui também, né? Então, por exemplo, ó, eu posso pegar um fio, esse mesmo fio aqui, deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Vou fazer o seguinte, vou apagar, vou pegar esse fio, vou ligar aqui no meu amperímetro, porque eu quero saber qual é a corrente elétrica que está passando aqui, né? Então, essa corrente elétrica que está passando aqui nesse fio, ela é de 0,9 amperes. Por quê? Porque aí você só fazer aquela questão, né? V igual a RI, né? A resistência aqui é 10, a tensão é 9. 9 dividido por 10, você vai encontrar 0,9, certo? Bom, é, então agora vamos partir para montar um novo circuito elétrico aqui, ok? De uma associação de resistores em série. Por que que eu digo que isso é uma associação de resistores em série? Porque aqui você só tem um único caminho onde há pelo qual que é o único caminho que a corrente pode percorrer. Ou seja, a corrente, o fluxo de elétrons aqui, ele não se divide, ele forma esse circuito fechado. Inclusive, se a gente utilizar o amperímetro para medir a corrente em qualquer parte aqui do circuito, veja só, eu vou pegar esse fio, vou cortar, vou colocar ele ligado aqui com o meu amperímetro, e qual é a corrente que passa aqui? Ó, 1,57 amperes.
né? Então, para demonstrar que essa mesma corrente passa aqui, eu vou medir a corrente que está passando neste fio. O que é que eu vou fazer? Eu vou desconectar ele aqui, ó. Vou fazer uma desconexãozinha aqui. Vou ligar aqui um amperímetro, tá? Vou pegar mais um pedacinho de fio aqui, vou ligar e olha só, 1,57 amperes. Se você medir aqui também, vai dar exatamente o mesmo valor, certo? Ó, 1,57 amperes, ó, certo? Vamos ver se é isso mesmo. Certo, professor? Se vai dar certo? Vamos lá. Aí, 1,57 amperes. Por quê? Porque aqui é um circuito onde os resistores estão em série. Nós podemos também visualizar um exemplo de um resistor, de um circuito onde os resistores estão em paralelo, né? Qual é a diferença? A diferença aqui é que a corrente que entra aqui nesse nó, ela vai se dividir aqui em duas, né? Então, vamos medir aqui com o perímetro para ver qual é a corrente que está passando nesta parte aqui desse fio que está aqui embaixo e vamos calcular a corrente que passa em cada um desses outros dois fios, né? O que é que deve acontecer? Se aqui for 4 amperes, provavelmente aqui vai ser 2 e aqui vai ser 2, né? Então, vamos medir, ó. Eu vou cortar aqui, vou pegar esse fio, vou colocar aqui, pegar um fio e vou juntar essas pontas. Olha só, aqui está passando 2 amperes, certo? Então, qual é a corrente que está passando bem aqui nesse pedacinho? Vamos ver, vamos medir. Vou colocar aqui um perímetro, né? Vou cortar aqui, ligar essa ponta aqui, ligar essa ponta aqui, essa outra aqui, e olha só, a corrente está passando aqui 1 ampere. Se eu fizer essa mesma medida aqui desse lado, também vai dar 1 ampere, certo? Eu não vou demonstrar, porque tenho certeza que vocês são capazes de visualizar isso sem maiores problemas. É, uma outra circuito, vamos analisar aqui a utilização do fusível, né? É, vamos analisar aqui esse circuito, né? Então, assim, eu tenho aqui uma resistência dentro dessa lâmpada muito, muito alta, né? À medida que eu vou diminuindo aqui a nossa resistência, a corrente elétrica vai aumentando, já que são grandezas inversamente proporcionais, como vocês sabem muito bem disso, certo? Então, é claro que eu tenho que ter uma série de cuidados aqui. Aqui eu coloquei aqui um, um- um interruptor, né? Mas como a única resistência que nós temos aqui é a lâmpada, né? Se eu for diminuindo aqui a resistência, diminuindo, 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 o que é que vai acontecendo? A corrente está aumentando, a corrente está aumentando. A gente pode até colocar um voltímetro aqui, ó. Vocês podem colocar um voltímetro aqui e medir a tensão que está passando aqui, certo? Por exemplo, vou medir aqui sobre a lâmpada 16 volts, certo? Aqui sobre a bateria, provavelmente 16 volts também, certo? Aqui ele deu menos 16 porque eu fiz uma inversão aqui nos sinais, né? Beleza. Mas vamos analisar aqui o seguinte: à medida que eu pego e altero a resistência da lâmpada, né? Eu vou diminuindo a resistência. O que é que vai acontecendo? Os elétrons vão tendo mais facilidade para fluir ao longo do circuito. Então, eu posso ir diminuindo, 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 diminuindo. O que é que vocês acham que vai acontecer quando você diminuir drasticamente o valor dessa resistência? Olha só, ocorre uma explosão aqui da bateria. Então, para evitar esse tipo de situação, que é uma situação perigosa, nós podemos utilizar um fusível. Então, por exemplo, eu posso pegar agora, eu vou aumentar novamente aqui a minha resistência, certo? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou ligar esse fio aqui e este aqui. O fusível ele tem uma, um filamento aqui que ele derrete e ele quebra quando ele percebe que tem uma passagem de corrente elétrica muito alta. E aí ele evita o quê? Ele evita uma explosão, né? Ele corta a corrente que vai estar fluindo ao longo do circuito, evitando que ocorra aquilo que ocorreu, ou seja, a bateria pega fogo. Então eu vou diminuir aqui a resistência. Olha só o que acontece. Simplesmente ele para de funcionar. O fusível é um elemento super barato e que ajuda muito a proteger circuitos elétricos, ok? Então, pessoal, vocês viram aqui alguns tipos de simulações que a gente pode fazer utilizando circuitos elétricos, né? Que são simulações bem interessantes, né? E a gente pode reproduzir essas simulações, tá certo? Em outras, utilizando outras situações cotidianas, certo? Eu vou passar uma lista de exercícios para vocês, para que vocês façam simulações aqui dentro do PET e nos enviem apenas o print do circuito que vocês
montar.